Começando mais um vídeo aqui pro canal e como vocês sabem, o Enem 2022 está se aproximando, então no vídeo de hoje eu vou passar para vocês macetes e estratégias para caso vocês precisem chutar no Enem, porque, gente, lembrando, sempre é preferível que vocês façam a questão, mas caso vocês não saibam fazer, ou então o tempo da prova tá acabando, entre você deixar uma questão em branco e chutar, é preferível que você chute. Então eu vou tentar passar esses macetes para aumentar a sua chance de acerto quando você for chutar. E, gente, foram macetes que eu usei no Enem 2020, que foi o Enem que me aprovou em primeiro lugar na Universidade Federal. Tinha algumas questões, principalmente de natureza e exatas, no segundo dia de prova do Enem, que eu usei muito essas técnicas e elas me ajudaram demais a acertar mais questões mesmo chutando. Enfim, bora começar então, só que antes. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Agora sim, bora com a primeira dica. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, então, na hora, se você precisar chutar no Enem, é que é muito melhor se você conseguir ler a questão. Não só ir lá e escolher uma alternativa aleatoriamente. Até porque quando você lê a questão, normalmente você já vai conseguir eliminar algumas alternativas. Por mais que você não entenda muito do que ela está falando, ou então não tenha noção de qual que é aquele assunto que ela está te cobrando, alguma alternativa ou outra você vai conseguir eliminar, e quanto menos alternativas te sobrarem na hora de chutar, maior vai ser a sua probabilidade de acertar aquela questão. Mas algo que pode acontecer é de você ler a questão, não entender nada que ela está te pedindo e dessa forma não conseguir ir eliminando alternativas para te ajudar a ter mais chance de acerto na hora de chutar. E caso isso aconteça, calma, porque a gente também tem macete para isso. E esse daqui eu acho que vocês vão acabar usando bem mais na prova de Humanas e Linguagens, que foi onde eu usei. E, gente, sem brincadeira, eu acho que assim, pelo menos umas 2, 3 questões eu chutei e acertei. E esse macete, assim, me ajudou logo de cara a conseguir eliminar algumas alternativas e não ficar empacada, sabe? Que é basicamente você evitar alternativas muito extremas, que estejam generalizando demais. Mas como assim alternativas muito extremas? Sabe aquelas que têm as palavras como nunca, sempre? Ah, isso sempre acontece, aquilo nunca acontece. Porque é muito difícil, principalmente na área das linguagens e das humanas, você dar certeza de alguma coisa. Você bater o martelo e falar, olha, isso nunca acontece. Então, sempre que você vê essa palavrinha numa das alternativas, já liga a antena e já fala, elimina aquela porque a chance de ser ela é muito baixa. Esse nosso próximo macete para chutar e acertar no Enem também vai acabar sendo mais útil no primeiro domingo de prova, então no caso linguagens e humanas. E essa daqui também é para vocês conseguirem já eliminar de cara alguma alternativa, que é eliminar a alternativa mais absurda. Não mais absurda porque ela tá generalizando ou sendo muito extrema, como foi na nossa primeira estratégia ali para chutar, mas porque ela tá muito distoante das outras alternativas, aquela que é a mais diferentona. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô aqui com o caderno de questões azul do primeiro dia de prova do Enem 2020 e o que eu quero mostrar para vocês é a questão 29. Gente, no último vídeo que eu fiz ajudando vocês a como chutar no Enem, que foi pro Enem 2021 no ano passado, eu também usei essa questão para dar de exemplo, porque ela foi uma questão que marcou bastante o Enem 2020. Eu lembro de chegar da prova, entrar no Twitter e tá todo mundo fazendo piada com essa questão, porque ela é assim, um pouco absurda e um tanto engraçada. Basicamente ele te dá um textinho de um cara que casou com uma viúva e aí teve um filho e ele tinha um filho, o filho namorou com a sogra, e aí eles tiveram uma criança e o neto, que é neto dele, mas também é cunhado. Um negócio muito doido, assim, sabe? Uma viagem muito doida. Mas enfim. E aí, a questão 29, ela dá então pra gente, como sempre no Enem, das alternativas A até E. E 2 alternativas em específico dessa questão estão muito distantes das outras, e você conseguiria eliminar elas só de ler o texto, porque elas estão assim, bem absurdas com o que está sendo pedido. A questão fala para você, na letra da canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor de. A alternativa D fala pra gente atribuir à criança a causa da dúvida existencial, sendo que em nenhum momento ele fala muito da criança ou dos sentimentos dela, nem nada do tipo, daquela criança que é neto, mas também é cunhado.
uma coisa assim. E a alternativa E é questionar os lugares pré-determinados da família. Gente, esse é um texto para ser engraçado, sabe? Para provocar humor. Então ele não tá questionando nada. Na hora que eu bati o olho, eu já consegui eliminar de cara essas duas alternativas, o que me deixou ali bem mais tranquila na hora de escolher outra alternativa, na hora de chutar, sabe? Se eu precisasse chutar, porque eu tava muito em dúvida entre duas. Então, assim, essas questões muito absurdas, que já entra também na nossa primeira dica ali pra hora de chutar, que é você ler a questão. Porque se eu não tivesse lido com cuidado e prestado bastante atenção no que o enunciado queria de mim, eu não teria conseguido eliminar essas duas logo de cara, deixando assim mais fácil para mim mesma resolver essa questão. Agora vamos começar então com os macetes que são mais voltados para o segundo domingo de prova do Enem, então para o dia de exatas, né, matemática e ciências da natureza. E gente, esse daqui é muito bom. Eu lembro de ter visto num vídeo do Humberto Manarino aqui no YouTube mesmo, um pouquinho antes de fazer a prova do Enem, e me ajudou demais, porque a pessoa de humanas aqui que não sabia resolver algumas questões de ciência da natureza e exatas, né, usou demais. Então eu vou repassar ela aqui para vocês, que é basicamente naquelas questões que só te dão número nas alternativas, que o Enem ele tem bastante disso, de ter o enunciado e aí a alternativa é só o número ali para você resolver aquela equação, né, aquele problema e chegar na solução. E quando isso acontece e você precisa chutar, a primeira coisa que você pode fazer é já eliminar o maior e o menor número. Normalmente ficam ali nas alternativas A e E, mas podendo variar. Porque geralmente nesses casos em que só tem números nas alternativas, a chance de ser um número intermediário é bem maior do que ser os extremos, sabe? O maior e o menor número. Eu peguei aqui, então, dessa vez, o caderno de questões amarelo, que é do segundo dia de prova do Enem 2020. E eu quero mostrar pra vocês a questão 180, a última questão do Enem. Como vocês podem ver, eu marquei a letra C e acertei. E essa questão ela é um tanto engraçada pra mim também, porque eu vou contar pra vocês a história dela depois. Mas a questão é que já tinha chegado no final da prova, né? Essa é a última questão. E eu não tava com tempo pra resolver, não tava com muita cabeça também. E essa daqui eu considerei uma questão um pouco difícil, porque eu não tinha estudado a matéria que caiu nela, então eu não saberia resolver. O que eu acabei fazendo? Chutando. Então, como vocês podem ver, tem um risquinho embaixo da alternativa A e da alternativa E. Quando eu faço esse risquinho é porque eu eliminei essas duas alternativas. Já eliminei o menor número e o maior. Me sobraram 3. E aí, eu acabei seguindo esse macete de ir no intermediário. E nesse caso, o mais intermediário de todos, o que estava no meio ali, era o C. E a alternativa C era o número 26, que também, gente, 26 é o dia do meu aniversário. Então eu falei, por que não, né? Já estamos aqui mesmo. Acabei chutando no C26 e acertei. Então, às vezes também confia na tua intuição que, assim, ó, dá certo. Mas nesse caso, fui no intermediário e consegui acertar mais uma questão no chute. Outro macete para conseguir chutar e acertar ali em exatas e natureza do Enem é ver se tem algum número se repetindo nas alternativas. Esse aqui também eu usei demais, gente. Eu vou colocar num exemplo, porque eu acho que nos exemplos tudo fica bem mais fácil. Então vamos lá. A gente tem uma questão do Enem e em 3 alternativas dessa questão o número 5 está se repetindo. E em 2 delas o número 8 se repete. Se eu fosse precisar chutar, eu acho que primeiramente eu já eliminaria as alternativas que tem o número 8. Porque o número 5 está se repetindo mais vezes. Então, a chance de ser uma dessas alternativas que tem o número 5 pode ser maior. Mais um macete para quando só tiver números nas alternativas é você reparar se tem 2 alternativas com números muito próximos. Então, vamos lá mais uma vez colocar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. A gente tem uma questão do Enem, ela só te dá números nas alternativas e seguindo aquele outro macete que a gente já viu, você já eliminou a alternativa número A, que era o menor número, e a alternativa número E, que era o maior número. Sobraram então 3 alternativas intermediárias, a B, a C e a D. Vamos lá, na letra B, o número que ele está te dando é o 50. Na letra C é o 54 e na letra D é o 90. Vocês concordam comigo que entre 50 e 54 a diferença ali é bem pouca e o 90 é o que está mais distante? Eu também já eliminaria o 90 e chutaria entre B ou C, porque o meu raciocínio seria tipo, nossa, por que o Enem colocaria
duas alternativas com números tão próximos assim. À toa não é, pode ser para te confundir, porque de repente você ia resolver a questão, ia chegar no número 50 e ia ficar em dúvida entre dois ali. Eu já iria chutar então ou na B ou na C. Esse nosso último macete, ele não te dá uma chance de acerto tão legal quanto os outros, é mais para um caso extremo mesmo. E eu sei que muita gente já acaba fazendo isso, mas é sempre legal repassar, porque por mais que eu acredite que vocês não vão precisar chutar tantas questões assim, ou não vão saber gerir direito o tempo na hora da prova e vão ficar com pouco tempo e precisar chutar, não acho que esse vai ser o caso, mas eu quero que vocês vão fazer a prova tendo isso em mente, para em algum caso extremo poder usar, que é basicamente você voltar no gabarito e ver qual a letra de alternativa você menos marcou. Então você tá lá fazendo o Enem, você percebe que falta pouquíssimo tempo para entregar a prova e ainda tem algumas questões que você não conseguiu resolver e você não vai ter tempo de resolvê-las. É preferível que você chute ao invés de deixar em branco. Então o que você faz? Volta lá no gabarito e percebe que você marcou pouquíssimas alternativas com a letra D. Então, é melhor você chutar mais alternativas com letra D a partir de agora, porque a chance de ser uma delas é um pouco maior. Bom, gente, mais uma vez, então, eu só quero deixar claro que é preferível que vocês resolvam as questões, mas eu acho que, assim, é fantasia a gente acreditar que não vai precisar chutar nenhuma questão na hora do Enem, porque, querendo ou não, é um curso natural que a prova toma. Algumas questões vocês não vão conseguir resolver ou não vão ter tempo, e esses macetes vão ajudar, sim, a aumentar a sua chance de acerto, mas eu também quero que, caso você chegou até aqui, assistiu esse vídeo até o final, eu quero que você tenha em mente que não é para ir para a prova do Enem com aquele pensamento de caramba, eu não sei nada, eu vou ter que chutar tudo, eu não consigo. Se você já tá com esse pensamento, para de se auto-sabotar. É claro que a prova do Enem não é fácil, é claro que você tá nervoso, que você tá se sentindo ansioso, de repente até com medo, mas não vai para a prova pensando isso. Pensa que você vai conseguir resolver as questões e algumas que você não conseguir resolver, você vai usar esses macetes, vai chutar e a sua chance de acertar chutando utilizando essas dicas vai ser bem maior. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que vocês vão conseguir no fim das contas. Tô aqui torcendo muito por cada um de vocês. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal pra mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações e ter certeza de que você não vai perder nada. Vou continuar ajudando vocês aqui com o Enem 2022. Também mostro tudo aqui no canal de como é a vida de uma universitária de 19 anos que mora sozinho em outro estado pra conseguir cursar a faculdade. Vocês acompanham tudo. Para acompanhar tudo em tempo real também é só me seguir lá no Instagram. E caso você tenha alguma dúvida, precisa de alguma ajuda, pode me mandar mensagem lá no Insta também, que eu vou fazer o possível para conseguir te responder e te ajudar. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.